Fala líder, vamos lá iniciar a nossa oitava aula. Hoje nós vamos falar sobre o efeito Zeigarnik, sobre o que ele é e como que você pode utilizá-lo ao seu favor para deixar de procrastinar e também se tornar uma pessoa muito mais produtiva. O efeito Zeigarnik ele foi descoberto pela Bluma Zeigarnik em 1927. E eu vou explicar como que ela descobriu esse efeito para você entender o que é o efeito Zeigarnik. Bluma Zeigarnik, ela resolveu ir jantar com algumas amigas em um restaurante muito grande, tinha diversas mesas. E uma coisa chamou muito a atenção dela, ela percebeu que o garçom chegava na mesa, retirava o pedido e memorizava o pedido de todo mundo na mesa, ia lá, depois voltava e entregava os pedidos certinhos de toda a mesa. A Bluma viu aquilo e aquilo chamou muita atenção dela, ela pensou, meu Deus, como que pode ser? Tem centenas de mesas aqui, será que ele decora o pedido de todo mundo, de todas essas mesas? Ele tem algum superpoder, será? E depois que ele entregou o pedido, passou um tempo, ela resolveu então chamá-lo novamente. Ela chamou ele e perguntou, moço, você lembra de qual era o meu pedido ainda? E aí ele respondeu a seguinte coisa, não, eu não lembro, depois que eu entrego o pedido, eu esqueço ele completamente. É justamente esse que é o efeito Zeigarnik, descoberto pela Bluma. O efeito Zeigarnik, ele simplesmente diz que aquilo que não está terminado fica preso na nossa mente. Quando a gente termina, a gente desconecta. Isso significa que as decisões que você não está tomando, elas estão aqui dentro da sua mente. E elas estão consumindo o seu tempo. As coisas que você iniciou e não acabou, elas também estão aqui ligadas dentro da sua mente. E tudo isso, todas essas coisas ligadas, todas essas coisas que não estão completas, vão consumindo a sua energia, vão tirando o seu foco, vão deixando você estressado e podem deixar você ansioso também. Deixá-lo ansioso. Diversas coisas abertas que não estão concluídas. E como que a gente faz então para utilizar o efeito Zeigarnik ao nosso favor? A grande questão é a gente entender que nós temos que finalizar as coisas. Nós podemos realmente iniciar um livro, por exemplo, começar ele, no meio a gente perceber que não é um livro que a gente gosta e guardar esse livro e depois ficar pensando, não, eu tenho que finalizar aquele livro, eu tenho que finalizar aquele livro e voltar ao livro e finalizá-lo e aí pum, some da cabeça. Essa é uma forma de você finalizar as coisas que estão em aberto. Outra forma de você finalizar as coisas que estão abertas, você começa a ler o livro, chega no meio, percebe que não gosta do livro, você diz para você mesmo, esse livro está finalizado, eu não vou voltar a ler, acabei a leitura aqui. Ou seja, você começa a finalizar os processos que estão em aberto na sua mente, que não são necessários você continuar. Sejam esses processos, esses pensamentos, coisas irrelevantes ou até mesmo coisas procrastinadoras. Então, talvez você iniciou um filme, por exemplo, um seriado, vamos dizer, e você quer voltar a assistir logo esse seriado e você tem que trabalhar agora, mas sua cabeça está lá no seriado. Isso te desconcentra, isso tira completamente o seu foco. Nesse sentido, o efeito Zeigarnik está trabalhando contra você. Entretanto, você pode utilizá-lo ao seu favor, que é justamente quando você inicia uma tarefa produtiva. Como foi falado em algumas aulas anteriores, apenas comece, faça pequeno, mas dê o primeiro passo, porque assim que você inicia, você vai se conectar com aquilo e o teu cérebro automaticamente vai ficar pedindo para que você finalize aquela tarefa, para que ele elimine esse pensamento e não fique mais preso nisso. Então, em outras palavras, o efeito Zeigarnik ele pode estar sendo um vilão na sua vida em relação às coisas procrastinadoras que você fica pensando nelas, ou ele pode ser então uma força que ajuda você a se tornar mais produtivo quando você utiliza ele dentro das coisas que você tem que realizar, dentro das suas tarefas e dentro dos seus objetivos. E essa é a grande questão do efeito Zeigarnik. Mas agora faz assim, vai lá, já baixa a nossa ferramenta de apoio para você aprender a utilizá-lo de uma forma mais profunda na sua vida. Muito bem, com a ferramenta de apoio aberta, você vai perceber que ela tem um espaço para você colocar todas as coisas que você está pensando e todas as coisas que você está fazendo. Então eu quero que você anote tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que você tem que fazer. Então, talvez você tenha que lavar o carro, talvez você tenha que terminar um livro, talvez você tenha que fazer uma reunião na empresa. Você vai pegar e vai anotar todas as coisas que vieram na sua mente. Você percebe que estão aqui dentro dos seus pensamentos, consumindo o seu tempo, que não estão acabadas, ou até mesmo decisões que você tem que tomar. Assim que você listar tudo, você vai ver que na frente de cada um desses itens vai ter uma opção para você selecionar se você vai continuar
a tarefa ou a pensar nisso nesse momento da sua vida, se você vai pausar ou se você vai finalizar. Ou seja, conscientemente você vai observar para os seus pensamentos, para as coisas que estão te rodeando, e você vai tomar uma decisão consciente de eu vou pensar nisso agora, vou começar a fazer, por exemplo, eu vou dar início agora no projeto X e vou focar no projeto X. Mas quando você começa a focar numa única coisa, todas as demais, conscientemente, você tem que ou eliminar, ou finalizar ou pausar. Que é aí que você começa a administrar o efeito Zeigarnik. Então você começou algo, você vai manter o foco nisso. Aí você tinha que, por exemplo, lavar a calçada, por exemplo. Você não vai fazer isso agora. Então você vai simplesmente pausar esse pensamento para você voltar no momento, na hora que você tem que pensar nisso. E é muito simples esse exercício, mas é justamente você começar a administrar os seus pensamentos. E dessa forma, o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa mais focada somente no que você tem que fazer agora. E as coisas que você não tem que fazer agora, que você não pode resolver agora, você vai tomar uma decisão de pausar o pensamento agora para voltar a pensar nisso, ou voltar a fazer isso somente lá na frente, somente numa determinada data, que é justamente essa nossa terceira coluna na ferramenta, que a pergunta é quando voltar então? E aí você vai começar a colocar as datas de quando você tem que voltar a pensar, de quando que você tem que voltar a fazer a tarefa. Talvez você pausou um filme, um seriado no Netflix, quando que você tem que voltar a pensar no seriado? Quando que você tem que voltar a assistir? Não, às 19 horas no dia tal. E aí você pausa isso conscientemente. Toda vez que esse pensamento vem na sua mente, você começa a dizer para você, não, isso está pausado. Agora eu vou focar nisso que está acontecendo agora. E assim você vai estar tecnicamente finalizando aquele pensamento por aquele momento e administrando todo esse efeito Zeigarnik dentro de você, para você utilizar ele onde você quer ser produtivo, onde você tem que começar e não deixando que certas coisas interfiram na sua vida, que fiquem rodando, que fiquem passando pela sua mente em momentos que não são propícios para isso. Então esse daqui é uma técnica poderosa para você administrar quando você vai manter o foco no pensamento, quando você vai ter que parar de pensar em algo, fechar o livro e decidir que não vai abri-lo mesmo que esteja na metade, e também de quando você vai ter que pausar para voltar posteriormente e manter o foco somente no momento adequado. Essa foi a nossa aula de hoje falando sobre efeitos Zeigarnik, como que você faz para administrar isso e utilizar ao seu favor. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até mais!